Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente. Esse é o Vai Que Tô Te Ouvindo. Eu tô aqui com vários convidados, pessoas importantíssimas para o site Vai Que Tô Te Vendo. Já vou me apresentar, eu sou o Caio, tá aqui comigo o Davi Guimarães. Fala Davi, dá um salve pra galera. Fala galera, um prazer enorme estar aqui com vocês e vamos resenhar aí. É isso, tem aqui também a Ana Júlia Rezende, colunista do site. Dá um salve, Ana. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por estar nos ouvindo. É um prazer estar com tanta gente tão boa aqui. E aí, a gente tentando contribuir com a presença internacional, tentando fazer o fuso horário funcionar aqui. Vem lá do Japão, nosso amigo Renato Melo. Fala galera, bons dias, tardes, noites para todo mundo aí. Prazerão estar com vocês e com a galera toda aqui do site. É isso aí, mais um colunista, meu parceiro Rodrigo Ricói. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês gostem do papo, que vai estar massa, com certeza. E o meu guri lá do sul veio falar com a gente aí. Fala, Jean. Salve, salve, meu povo. Vem com nós aí nesse bate-papo que vai estar maneiro demais. É isso, o tema de hoje é a Champions League. A gente vai falar dessa Super Champions, quartas, semis e a final. Então tem muito conteúdo bacana, muita resenha. Continua ouvindo a gente aí, compartilha o nosso podcast. Então a gente vai pegar das quartas de finais, falando um pouco dos jogos. E para começar, a gente começa lá do primeiro jogo que teve dessas quartas, PSG e Atalanta. A Ana Júlia vai falar um pouquinho desse jogo pra gente. Se tem uma coisa que valeu a pena esperar tanto por essa Champions, foram os jogos, né? Todos os jogos foram emocionantes, dignos de Champions. Isso se deve principalmente por ter sido jogo único, em que o favoritismo não foi colocado tanto na frente, e PSG e Atalanta não foi diferente. Eu vou começar falando da Atalanta e como ela foi digna de aplauso. Foi eliminada pelo PSG, mas saiu de cabeça erguida. A Atalanta vem fazendo um projeto muito bom com o Gasperini. Ele já está no seu 4º ano na Atalanta, fazendo boas temporadas. E essa foi uma delas. Ficou em 3º lugar do campeonato italiano. E em diversos momentos desse jogo contra o PSG, a gente cravava a classificação da Atalanta, porque ela jogou muito bem. E aí o Gasperini escalou o time da forma tradicional mesmo, com 3 zagueiros, os alas atacando muito e pressionando muito a saída de bola do PSG. Foi uma estratégia tomada por ele para poder frear um pouco os talentos do PSG. E aí o PSG, ele já começou o jogo sofrendo, né? Porque Verratti estava machucado, não pôde jogar. Di Maria suspenso. E Mbappé não pôde começar o jogo, porque não estava 100%. E no primeiro tempo, só o Neymar jogou no PSG. Apesar de ter perdido 2 chances claríssimas no começo do jogo, ele tentou fazer jogada, tentou bater pro gol, tentou jogar para os companheiros, mas não tinha quem receber a bola, quem participar das jogadas. Então, isso atrapalhou demais o Neymar. E foi um dos pilares para a Atalanta, porque a Atalanta ela marcou o tempo todo, um time super organizado. Se tem uma coisa que a gente pode falar desse time da Atalanta foi a participação do jogador. O que a gente viu nesse jogo e nos outros jogos também, contra o Valência nas oitavas, é que a Atalanta, os jogadores são muito participativos. Todo o tempo atacando, formando jogadas. Então parece que até tem mais de 11 jogadores, porque todo o tempo eles estão lá todos juntos, marcando, atacando, defendendo. Isso foi uma estratégia muito grande para parar o Neymar no PSG. E aí, até o final do jogo, a Atalanta vencendo. Só que aí, nos últimos 30 minutos, o Mbappé entrou. E aí, a história foi sendo mudada, né? Porque aí a dupla Mbappé e Neymar fez muita diferença. O entrosamento entre eles é gigante. Parece que o outro sabe que um está pensando para formar a jogada. Isso foi crucial para o PSG empatar o jogo e virar. Os heróis foram improváveis, né? Marquinhos fez o gol, empatou o jogo aos 90 minutos. Choupo-Moting virou o jogo. Mas quem participou mesmo, quem fez as jogadas foi a dupla Neymar e Mbappé. A questão do Neymar parece que é tudo 880 para o torcedor brasileiro, né? Ele foi considerado o herói desse jogo porque de verdade foi certo, porque ele fez a diferença
mas ele perdeu 2 gols claros no começo do primeiro tempo, que poderiam ter sido cruciais. E para mim, mesmo se o Choupo-Moting tivesse feito gol, mesmo se fosse para a prorrogação, o PSG poderia muito provavelmente passar. Porque a Atalanta perdeu o Papo Gomes, o jogador principal do time no meio do jogo, ele se machucou. E o Zapata, então, ficou com dificuldade de segurar a bola no ataque, que prejudicou muito a Atalanta no segundo tempo. Então, Neymar e Mbappé fizeram muita diferença. E foi até um aviso para o PSG, porque é um time marcado pelo talento individual, mas precisa muito e precisou treinar a coletividade contra o jogo contra o Leipzig e agora contra o Bayern. Mas é isso que nós vimos no jogo, uma Atalanta muito participativa, muito coletiva, contra um PSG que teve como Neymar o pilar dessa vitória. Fala, Giança. O que você tem a dizer? Tem um comentário da Atalanta ali que o Ilicic não viajou, né? Não foi pro jogo também. Creio que, não sei se eu estou enganado, contra o Valência, o Ilicic foi um dos maiores nomes do Atalanta nas oitavas, né? Fez 2 gols, deu assistência, jogou pra caramba. E contra o PSG ele não teve em campo, ele não viajou, né? Pra Portugal. E ainda assim a Atalanta conseguiu fazer um jogo muito bom, mesmo com a perda dele. Fez um jogaço. Realmente, foi um jogo bem parelho e foi o que a Ana falou. O Neymar, ele teve 2 chances no início do jogo que poderiam ter matado o jogo ali. Ele ia destabilizar o time da Atalanta todo. E a Atalanta realmente é um time que sabe ocupar os espaços do campo, tanto atacando quanto defendendo. E a entrada do Mbappé foi crucial para a classificação do PSG, porque o Neymar estava de fato jogando sozinho e quando o Mbappé chegou e aí deu suporte para ele matar o jogo, né? Conseguiram virar o jogo e foi matar. Na jogada entre os dois que saiu o segundo gol, né? Foi na jogada entre Neymar e Mbappé, né? Sim. Sim, foi. Gol. Alguém tem mais alguma coisa a falar sobre... deles foi gol. Exatamente. Alguém tem mais alguma coisa a falar sobre Atalanta e PSG? Alguém quer dar um pitaco mais aí? o time do PSG que não é muito coletivo, né, como é o time da Atalanta, e a individualidade sobressai. 2 craques, que é o Mbappé e o Neymar. Então eles tiveram que joga no meu peito que eu decido. Foi basicamente isso. Tiveram que chamar a responsa. É. Pegando o gancho aí, Davi, já que você tá falando, fala pra gente aí sobre Leipzig e Atlético. Cara, de todos os jogos foi o que mais me decepcionou. Eu esperava muito mais do Simeone, em particular, porque a característica do Atlético de Madrid é ser um time mais reativo mesmo. Mas eu acredito que poderia, nessa partida especificamente, propor o jogo, porque cá entre nós era um time, acho que um pouco melhor do que o Leipzig. E eu acho que o Simeone errou muito na escalação de ter colocado o João Félix no banco. Foi um cara que chegou para substituir o Griezmann, chegou a preço de ouro, 120 milhões de euros, e um investimento desse você não pode deixar no banco numas quartas de final de Champions League. Isso com certeza pesou. E do lado do Leipzig, cara, eu tenho que ressaltar o trabalho fantástico do Nagelsmann, porque o cara, ele conseguiu fazer um time muito competitivo com muitos moleques, né, que a maioria das vezes passaram pelo time de transição, né, que é o Salzburg, que é o primeiro clube da Red Bull, que geralmente eles fazem uma ponte ali dos jogadores que se dão melhor no campeonato austríaco lá, eles levam para a Alemanha. E eu acho que isso foi fundamental. Todos os jogadores ali, principalmente, e mesmo com a ausência do Werner, né, também, que fechou com o Chelsea, e muita gente esperava o Leipzig como um time forte por causa do Werner, e com a saída dele, muita gente falou, vai ser eliminado fácil. Não foi o que aconteceu. Então, basicamente isso. O Héctor Herrera muito mal no time do Atlético de Madrid. Ele que entrou no lugar do João Félix. E, no geral, foi isso. Eu fiquei muito decepcionado com o time do Atlético. Alguém tem algum pitaco para dar sobre esse jogo aí?
O Leipzig foi uma Não, das ele- surpresas junto com a Atalanta, né? Que assim, foram times que não têm tanta tradição em Champions, principalmente, e apareceram muito bem nessa Champions, enchendo os olhos de muita gente que estavam torcendo para eles chegarem mais às finais. Torci muito pra Atalanta. Torci muito pra Atalanta passar. Ah, mas o Atlético chegou nas oitavas com a moral de eliminar o último campeão, né? O Atlético eliminou o Liverpool, não merecia eliminar o Liverpool. Acho que já deveria ter perdido pro Liverpool ali. Que o Liverpool jogou muito bem o jogo da volta, jogou demais. E o Atlético teve a felicidade de passar, né? Só que o Simeone, eu não sei o que deu na cabeça dele. Concordo inteiramente com o Davi. O Simeone parece que não quis fazer o time dele jogar. Ele quis esperar o Leipzig e acabou perdendo, né? Não foi propor o jogo, acabou enchendo o time de volante. Cook não jogou bem. Acabou perdendo o jogo. Eu só concordo inteiramente com ele. Foi a pior partida da história do Diego Costa, né? Porque ele não jogou nada e decepcionou demais a torcida do Atlético. Mas talvez também tenha sido essa a última, sei lá, chance do Simeone mostrar que esse esquema que ele gosta de usar, que é simplesmente fechar a casinha e querer sair com cautela, hoje em dia já não é tão eficiente como já foi em outros anos. O famoso saber sofrer. Exatamente. Hoje ele já não sabe tanto mais sofrer como antes. Porque, como você mesmo falou, Jean, contra o Liverpool ele fez isso e passou mais com sorte do que com Méritos. méritos mesmo. Agora, contra o RB, foi totalmente diferente. Ele não quis jogar, ele simplesmente assistiu o RB, que no primeiro tempo, eu acompanhei uma parte só do segundo tempo, mas o primeiro tempo eu assisti, já deu para perceber que o RB entrou no jogo querendo a vaga, foi atrás da vaga durante o tempo inteiro, e o Simeone simplesmente botou o time para esperar a vaga chegar na mão dele com um presente divino, e ela não veio. Então acho que é um bom momento para ele se pensar se esse estilo de jogo ainda é válido. Eu queria fazer duas provocações aqui. A primeira é a seguinte: a gente costuma dizer muita coisa a respeito, por exemplo, dos técnicos brasileiros, e aqui não vai uma defesa dos técnicos brasileiros, muito pelo contrário, né, porque a gente sabe o quanto que eles estão ultrapassados, e estão mesmo, né, estrutura 1, 2 no máximo ali, mas a gente poderia, de repente, dizer que o Simeone sentou no mesmo esquema, na mesma coisa de sempre e tudo mais, e acabou ficando manjado, em vez de passar a variar. Por exemplo, foi feito crítica a ele por isso, por um lado, que eu li bastante, um pouquinho, e também justamente essa questão que o Davi virou e falou, dele ter deixado o João Félix no banco, né, que é um cara que poderia chegar e mudar a partida. E a segunda provocação é a seguinte: o Griezmann, se tivesse nesse time, poderia ter sido um pouco diferente. E aí a provocação que eu falo é pelo seguinte: o Griezmann era a grande estrela do Atlético. Está no Barcelona numa draga pavorosa. Não faz nada no Barça, não faz nada. Mas hoje Mas quem aí, faz alguma é coisa no aquele, Barça? O jogador se deixar seduzir por uma proposta de um time e tal, ir para o outro, sendo que ali ele estava totalmente encaixado e era a grande estrela. Será que se ele tivesse nesse time, né, ia ser diferente? Mesmo com o Simeone mantendo a mesma coisinha de sempre. O Simeone está ultrapassado com as diferentes, nós não sabemos o que ele queria fazer. Ele está ultrapassado assim, você deixou ultrapassar, sentou ali, se acomodou? Eu acho que sim. O exemplo do Griezmann que o Renato falou, a gente viu contra o PSG. O Neymar, o talento individual, fez a diferença. O Griezmann era o principal jogador do Atlético, saiu. Se ele estivesse jogando, poderia fazer a diferença, sim. E em questão a Simeone, eu acho que todos os anos ele vai bater na tecla. Tem vários campeonatos que ele poderia ter ganhado, mas ele não ganha. Então, ele não muda o repertório dele, ele continua nessa tecla dele. Isso não vem fazendo efeito. Então, eu acho que isso não pode durar muito tempo. Ele está há anos no Atlético. Chegou à final de Champions League? Chegou. Mas tem que ganhar também, né?
Guardando as Eu acho devidas que proporções, me lembra muito o Mano Menezes dentro do Cruzeiro. Que era o mesmo estilo de jogo sempre, era a mesma coisa, aquela retranca esperando, e aí ganhava o jogo de 1-0 e tava lindo. Mano Menezes, Fábio Carrilli, que não são os técnicos brasileiros que não tentaram evoluir a. eu ia falar do Luxemburgo, que acabou de ganhar o Campeonato Paulista agora, desceu o pau no Jesus, falando que. Não no Jesus especificamente, né? Mas foi nessa ideia do Brasil de querer contratar técnico estrangeiro. Mas o cara, o último título importante dele, acho que foi o brasileiro pelo Santos em 2004, não sei. Foi algo do tipo. E desde então só ganha estadual. E o cara vem pagar de fodão ainda. Então, eu acho que, sei lá, tem que sair um pouco dessa mesmice dele. Vamos falar de futebol bonito? Te interrompendo agora, Renato. Vamos falar de Barça e Bayern, aquele sacode que o Bayern deu no Barcelona. Vamos. Fala pra nós um pouquinho, Jean. Vai lá, filho. Abre essa Famoso sapé caiaiá, né, pai? Não foi fácil pro tal do Barça, mas é aquilo que nós estávamos falando mesmo do próprio Atlético. O Barça, ele sentou num estilo de que eu sou o Barcelona, e eu faço meu TikTok e eu determino o meu jogo. E com 3 minutos de jogo, o Bayern estava metendo 1-0 e deitando. 10 minutos de jogo, o Bayern tinha feito 3 gols já. Porque o gol do Alaba contra foi do Bayern. Então, na realidade, não foi 8-2, foi 9-1, mano. Que absurdo. A gente, tipo, da nossa geração, tem o Barcelona como o time da Europa. Muitos de nós. Não? E, cara, o Bayern simplesmente amassou o Barcelona. Com um jogo coletivo, com os alas subindo, apoiando sempre. Mas o principal erro do Barcelona, e aonde o Barcelona tomou esse chocolate pavoroso de 8-2, que deixou a Catalunha de cabeça para baixo, foi dois caras do Bayern que eles deixaram jogar. Thiago Alcântara, livre o jogo inteiro, pensando o jogo, lançando como queria, e Goretzka. Os caras davam tapa, pai. Era tapa pra lá, tapa pra cá, gol. Tapa pra lá, tapa pra cá, gol. Esquece perdido no jogo, Vidal perdido no jogo, Messi e Suárez assistindo, De Jong correndo que nem um retardado para um lado e pro outro, não marcando ninguém. E os volantes criadores do Bayern, juntamente com o Miller, com o Leva, com o Afonso Davies, que jogou uma barbaridade esse Afonso Davies. Então, não tinha o que fazer. O Barça estava apático assistindo uma aula de futebol, que foi o que o Bayern deu pro Barça nesse jogo. Foi uma aula de futebol bem jogado. Agora, uma pergunta trazendo para a pauta da nossa última conversa ali, o futebol brasileiro, ou mesmo o futebol europeu. Digam-me, por favor, um time que joga 90 minutos com 8, 7, 6 jogadores no campo adversário marcando pressão. Não tem. No futebol brasileiro, eu digo até no futebol sul-americano, a gente não vê a intensidade que o Bayern propõe no jogo hoje. Não tem. Não existe. Não existe. O Bayern de Munique é uma máquina de jogar bola, é uma máquina de jogar futebol. E patrolou o Barcelona, patrolou de muito. Mas tem Esse uma jogo não tem o que comentar. Então, já também na questão do calendário nosso, né? Nosso calendário é muito apertado. Então, se você fica mantendo 90 minutos, a mesma intensidade, de 8, 7 jogadores marcando linha alta, você chega em junho, que acabou, que está na metade do ano ainda, você já tem aí, no mínimo, 6, 7 jogadores com lesões musculares tranquilo. Então, eu acho que é uma crítica que tem que se fazer? Sim, porque hoje a gente pratica um futebol no Brasil muito mais reativo, muito mais acomodado do que se vê lá fora. É muito mais prazeroso você ver um jogo da Premier League, que é aquela correria, aquela intensidade, todo mundo está buscando vitória até o último segundo. O campeonato alemão, que foi o primeiro a voltar da pandemia, teve muitos jogos, principalmente nessa volta, muitos jogos movimentados de, sei lá, 5, 7 gols na mesma partida. Então, a gente não consegue ver isso aqui porque o trabalho é mais puxado para essa dosação, essa dosagem de energia, né?
Exatamente, porque senão você chega no final do ano. Hoje a gente tem time que faz 75 jogos por ano aqui no Brasil. Lá na Europa, o Bayern chega no final do ano, por exemplo, vamos pegar Real Madrid ano passado, terminou o ano com 65 partidas. São 10 partidas a menos e, querendo ou não, acaba fazendo muita diferença. Sim. É bem complicado. Mas se a gente pegar para pensar agora, os times brasileiros agora dos últimos anos que proporam jogo, foi o Flamengo do Jesus em 19, o Grêmio em 16 e 17, que fazia os jogos em casa e fora iguais, e mesmo assim não era tipo um terço da intensidade. Tu entende? É complicado. E outra coisa que tem que lembrar do Bayern ainda, que independente do que acontecer na final, o Bayern ainda não perdeu desde a volta da pandemia, hein? Jogou todos os jogos da Bundesliga, todos os jogos da Champions, e não empatou e não perdeu. Só venceu jogos, todos desde a pandemia. E ele venceu. Pode falar, Ana. E ele venceu todos da Champions, né? Não só depois da volta da pandemia. Todos os 10 jogos que jogou. E se eu não me engano, a média é 4 gols. 4 gols por jogo. por 4,2. É. E tem o Lewandowski como artilheiro, com 15, e o Gnabry em segundo ali na equipe com 9. 24 dos 42 gols de 2 caras ali, mas Absurdo. uma coisa que eu queria completar não, né? Que eu queria pegar do início da fala do Jean ali, quando ele começa a falar que o Bayern não deixou o Barça respirar e tudo mais e tal, e pegando um pouquinho, quando a gente fala de futebol brasileiro, a Alemanha, né, que o maior representante é o Bayern, você tem o Borussia ali e tudo mais também, mas a Alemanha, depois da Copa de 2002, ela chegou e falou assim, peraí, nós temos que chegar e reestruturar isso aqui, tá errado. E eles fizeram um projeto, literalmente um projeto ali, né, para fazer uma reestruturação geral no futebol alemão, desde as categorias de base. Sim, com o Hacknell, que era o técnico, que era auxiliar do Ló, Joaquim Ló. Não, ele era Da auxiliar do técnico que era de 2002, que eu não lembro o nome agora. Se não me engano, era o Klinsmann, não vou lembrar. Ele foi auxiliar do treinador de 2006. E aí foram dando continuidade. Mas ali foi um projeto que eles fizeram para médio e longo prazo. Falaram assim, não, o futebol alemão está errado. Nós precisamos pegar e reestruturar. E aí, se a gente for passar a ver, inclusive, os vários técnicos bons alemães que a gente foi vendo nesse caminho aí, né? O Klopp, que, ano passado, mega técnico. Na semifinal, teve três dessa nova safra são alemães, né? O Tuchel, o Nagelsmann e o Hans Flick. São os três mais promissores. Eu ia comentar isso. Você teve o próprio Low antes, que além de ter sido campeão do mundo, ganhou a Euro, a seleções lá e tudo mais. A própria seleção alemã nas Olimpíadas jogou com o time C e chegou à final. Era o time C. Né? Quer dizer, eles já estão com outra geração aí vindo também para chegar e para arrebentar. Quer dizer, você tem um projeto lá violento. E o maior representante da Alemanha que você tem ali é o Bayern, né? Que é a base da seleção alemã ali, cara. Então é uma coisa totalmente que você chega e... Tem que respeitar o menino do Borussia também, hein? Borussia é gigantesco, hein, pô? Sim. Mas são os dois maiores ali, com certeza. Sancho também tá lá, joga muito. Enfim. Agora, falar do negócio do Barça, você comentou, a defesa do Barça que você estava dizendo, você pode escolher quem estava pior ali, meu amigo. Porque, putz... Tava horrível. Mas outra coisa que tem que se citar desse Bayern, do futebol magnífico que a gente está vendo, é a troca de técnico no meio da temporada. Trocou de técnico em novembro. O Hans Flick assumiu esse time no final de novembro. E a mudança que esse cara fez no Bayern é gritante, rapaz. O Bayern era quarto, quinto
se eu não me engano, no Campeonato Alemão. Com o Nico Kovac, eu tinha esperança de Borussia ser campeão. Ó, tá vendo? O Bayern tinha chegado a levar 5-1 do Leverkusen no primeiro turno. Foi. Logo depois, Foi. o Kovac saiu. Algo que E o aí Jean eu falou falei no que começo. Mudou totalmente o time. Algo que o Jean falou no começo, que eu acho que realmente tem que ser muito frisado, é que o Thiago Alcântara e o Goretzka acabaram com o jogo, de fato. Os Não caras era sozinho, dominaram ninguém o marcou. meio de campo. Os caras dominaram o meio de campo. Ô, Caio, eu vi um vídeo, eu acho que vocês também devem ter visto esse vídeo, do Marcelo Beckler. Momentos antes do jogo falando. A análise dele dessa partida, que ele fez antes dela acontecer, É cirúrgica, é precisa. é extremamente precisa. E os outros repórteres ainda brincaram com ele ainda, falando que ele tava louco. Mas, Exatamente. Aí mano, você quando vê- eu parei pra assistir o jogo, eu achei que ia ser tipo 2-3-1, coisa assim. Jogo de dois times gigantes. Mas todo mundo pensava, exatamente, todo mundo pensava por isso. Só que se você for olhar, pegar um bolo do que foi a temporada do Bayern e um bolo do que foi a temporada do Barça, o Barça tem o Messi, tem o Suárez, tem o Griezmann, ok. Liderou o Campeonato Espanhol de cabo a rabo e perdeu no finalzinho. Só que se você for olhar os jogos em si, o Barcelona estava muito abaixo. Era muito desnivelado. É exatamente a bagunça que o Marcel Becker especificou ali. Você não sabe, você não consegue ver ali um trabalho de conjunto de volante subindo ou os laterais apoiando, dando condições para Messi, para Suárez aparecer. Você só vê aquilo. Toca para o Messi e vamos ver o que acontece. Toca para o Suárez e vamos ver o que acontece. Eles não têm um trabalho coletivo. Agora, como já frisou, Thiago Alcântara teve domínio do meio campo. O Goretzka fez o que quis. Você tem o Gnabry que deitou e rolou na direita. Tem o Müller, o Alfonso Davies na esquerda que tambou na cara de todo mundo ali. Gente, acaba que o 8-2 fica pequeno. Foi barato. E o Ter Stegen salvou muito. O Ter Stegen pegou um absurdo. Exatamente. Então, quando você olha o placar, você assusta. Mas se você for ver os dois times jogando, realmente, aqui dali era dali para mais. E o placar não foi nem um pouco mentiroso, né? Pois é. Não foi aquela coisa, um ficou só olhando. Eu gostaria muito que no outro jogo, na outra quarta de final, tivesse passado o City para ver dois jogos de dois times de grupo total, de coletivo total, um contra o outro. Ia ser um jogaço, ia ser o jogo da Champions. Mas aí aconteceu um acidente lá em Portugal, né? Cara, uma problemática que eu queria trazer do Barcelona é sobre o que acontece na canteira, porque, cara, você vê, o Thiago Alcântara foi muito pouco aproveitado pelo Barcelona, hoje está no Bayern destruindo. Você vê o Dani Olmo, do Leipzig, que está jogando muita bola, que foi praticamente escorraçado do Barcelona e foi pro Dinamo de Zagreb. Então, você vê que está acontecendo alguma coisa lá. Eles compram jogadores do Dembélé, Vidal, a preço de ouro e que não rendem. Então, acho que isso é uma coisa a se mudar no Barcelona para, a partir de agora, pensar num projeto para voltar A ser grande. O Barcelona, a impressão que dá é que ele parou de se preocupar com as canteiras assim e simplesmente passou a se preocupar em comprar. Perdeu um pouco da característica. Virou um Real Madrid. A característica que você tinha antes era exatamente essa, né? O Real Madrid era o time que comprava e o Barcelona o time que formava. Exatamente. E o Barcelona, assim como a gente brincou agora há pouco, falando sério, né? Que o Simeone sentou, acomodou ali no estilo dele, o Barcelona acomodou numa geração envelhecida e falou, não precisamos aqui. O que a gente formar, a gente usa como moeda de troca, como empréstimo, não sei o que e tal, e a gente mantém a geração que ganhou tudo. Né? E foi trazendo uma peça pontual ou outra aqui e tudo mais e tal, e só. E manteve ali aquele pessoal. É porque eu acho que, tipo assim, o elo de todo time, o elo de equilíbrio é o meio-campo, querendo ou não. Se você tem um meio-campo muito forte, você consegue fazer com que a defesa se fortaleça e o ataque também. Então você não tem que preocupar tanto. E o Barcelona, na época boa do Barcelona, tinha Xavi, Iniesta e o Busquets, vamos colocar os três assim, que eram 3 jogadores no meio-campo que
doutrinavam e ninguém nem punha a mão. Aí começa a vir a nova sequência do Rafinha Alcântara, do Thiago Alcântara, o Rick Puig, que está saindo agora, tem o Alenha, que está saindo agora também. Tinha o Munir lá atrás, que começou como meia e depois... Mas, ô Ricoi, tu tem que pegar que agora só o único volante meia que eu aproveitaria num time elite da Europa que tá no Barcelona hoje é o De Jong, do Ajax de 2019, que era uma máquina também. Eles tinham um meio-campo muito forte e eles não preocuparam, eles achavam que quem estava vindo na nova geração conseguiria manter o nível. Só que eles ainda não estavam prontos para assumir a condição quando esses que já estavam lá no alto começaram a perder. Então começou a rolar os empréstimos. É bem complicado, né, parceiro? Porque tu tem que imaginar que o Iniesta é o Pelé da Espanha, mano. O Iniesta é o maior jogador da Espanha. O Ricky Puig era tratado como o novo Iniesta, né? Exatamente. Hoje eu acho que ele está pronto para assumir a titularidade e está sendo ocupado pelo, acho que o Rakitic, que não está rendendo quase nada mais. Há muito tempo. Um problema que eu vejo no Barcelona também é porque antes o técnico chegava para complementar ali o elenco por um lado. Por quê? Porque o Barcelona tinha uma identidade já. Então o técnico era uma parte da engrenagem que já tinha ali. Agora o Barcelona troca técnico, cada um faz a coisa de um jeito. Tem hora que eu olho e falo assim, cara, é futebol brasileiro que o Barcelona está inspirando, porque toda hora troca um técnico, toda hora é um outro novo. A gente vê o Klopp no Liverpool, 4 anos de projeto trabalhado ali e tal, sem ganhar nada. Depois chega, ganha a Champions e pela primeira vez, né, depois de quase 20 anos e tal, chega e ganha o inglês, pô. Quase não mais. Ganha a Premier League, né? Quer dizer, o Barcelona simplesmente está deixando a identidade dele para o espaço desse jeito. Ou se define, não, peraí, nós vamos voltar, voltar para as nossas origens aqui, o cara que vier vai trabalhar isso aqui direitinho e tudo mais e tal, vai valorizar a base aqui, legal, vai ajudar a formar, e não interessa o tempo que levar, mas a gente vai se recuperar aqui com a identidade nossa, ou então vai continuar essa bagunça. Como no vídeo que o Ricói citou, né, do Beckler, ele mesmo fala que o Barcelona não tem um estilo de jogo definido. Você não consegue olhar para o Barcelona e falar, não, o estilo de jogo do Barcelona é esse. Isso não existe. Mas vamos falar... Também, Pode falar, Ana. a gente assusta com esse placar, mas há muitos anos o Barcelona está com o tempo. Não é só desse ano que passou vergonha. Contra o Liverpool, contra a Roma. Depois ganhou a Champions 2015, mas depois da era do Guardiola no Barcelona, as coisas já não vêm sendo boas, porque, como vocês já falaram aqui, não tem identidade, não tem... a gente não vê como que o Barcelona é formado, porque vai contratando, e não sabe, o técnico não vai saber o que vai fazer com esse Barcelona. Então, foi estacado no tempo, há muitos anos já está assim, e agora que vai ter que mudar mesmo, porque com essa goleada, né, não tem como continuar, não tem como mascarar como foi mascarado nas últimas temporadas. Um adendo aí sobre esse jogo ainda, para fechar o comentário dele, é que o Bayern patrolou o Barcelona numa outra Champions, 2013, quando ele foi campeão em cima do Borussia, inclusive, foi 7-1 ou 7-0 no agregado. Com o Robin e daí ganhou a final do Borussia, não? Foi a final alemã e tal. Então foi 2013 ou 14 isso. Não lembro exatamente a temporada. 2013. E aí estamos na final de novo, com um baita time de novo, na mesma linha de pensamento que era aquele Bayern, de jogar em bloco, de atacar em bloco, de marcar em bloco, esse Bayern tem hoje. Então uma filosofia da equipe, entende? Agora encerrando... É só trocar as peças, né? Você vê, o Jupp Heynckes fez um trabalho fantástico, estava no Bayern até ano passado, mais ou menos. O Robin, o Ribéry, você troca por 2 pontas muito velozes, que são o Gnabry e o Perisic. Então, o time, a ideia de jogo é a mesma, só trocou as peças. Não é o corpo é o mesmo. Exatamente.
Vai, Caião. Encerrando digamos, esse estupro do Bayern no Barça, vamos falar de City e Lyon aí. O Ricói vai falar um pouquinho pra gente. Fala da sua dor com o City aí, Ricói. Pois é, falando dessa tristeza, desse crime que aconteceu lá em Portugal, né? Para todos seria o confronto mais desequilibrado das quartas de final. E em tese era assim, porque era um time muito forte contra um time que, ok, passou pela Juventus, mas passou assim, com o resultado, com o regulamento debaixo do braço, jogou pro gasto para passar da Juventus, e a gente não conseguia enxergar algo além do Lyon, a não ser uma derrota, que seria a coisa mais normal. E o City jogou seu futebol normal, sempre, aquele padrão do Guardiola, de posse de bola, de controle de jogo, teve 72% de posse de bola, 18 chutes para gols. Então, criou. O problema é depender de atacantes como Gabriel Jesus e Sterling para poder definir. O City não teve o Agüero, que não está no melhor de sua forma física. Então, a renovação do ataque do City hoje passa por dois atacantes que, querendo ou não, ainda são muito contestados e não vejo hoje prontos para estarem num patamar de decisivo num grande clube como o City é. Pode dizer que não, mas o City é. O City não passou porque faltou uma coisinha básica pro City. Fala pra ele o que faltou. Fala pra ele o que faltou pro City, né? Camisa por camisa, do City é muito maior que a do Lyon. Com todo respeito ao Lyon, que é uma grande equipe, sim, na França, mas... Olha, há controvérsias. Tá, ok. O Lyon, ele já foi campeão da Champions em 93, apesar que por causa de uma coisinha que aconteceu lá, não vamos entrar em detalhes, né? Ele chegou e perdeu o lugar na disputa do Mundial lá. E aí o Milan foi disputar com o São Paulo. Então, há controvérsias. O City ainda não chegou lá. Então, essa questão do tamanho aí, a gente discute depois. Isso é relativo, isso é questão de opinião. Mas já que a gente fala do futebol internacional, paciência, né? Eu sei que está falando aí. Então, e sem contar que o City passou a existir depois do investimento aí absurdo de bilionário. Então, é outra coisa. Mas, enfim, pediram para provocar. Isso é normal. Ele que pediram provocar, tá? Enfim. Voltando a falar do jogo em si, o Lyon, ele teve esse padrão de jogo de esperar, porque não tem como. Quando você joga contra o City, não tem como. Você realmente tem que contar com o erro do adversário, porque é um time que joga muito encaixado, que cada jogador ali sabe exatamente onde o companheiro está. Só que tem certos jogadores que não tem como você ter no elenco, se você quer ganhar uma Champions League, se você quer montar uma equipe extremamente grande. Aí eu volto, Sterling, Agüero, que lá na frente, o Gabriel Jesus, que lá na frente, na hora que foi preciso, acabaram falhando, e atrás você tem o Kyle Walker, que desde a época do Tottenham já era conhecido pelas imensas falhas que ele tinha nos momentos decisivos. Ao City contrata ele para ser o lateral direito. Tem o Laporte, que da época do Atlético Bilbao era um grande zagueiro, sim, mas era um zagueiro muito seguro e que deixava o estrelismo dele tomar conta em certos momentos do jogo. E foi exatamente essa dupla que lá atrás entregou 2 gols pro Lyon. Então, quando você sai perdendo de 1-0 com um gol que falha o seu setor defensivo inteiro, você tem que começar a correr atrás do resultado, jogando com um time que está extremamente fechado, não se dá espaço. Você, quando consegue pegar esses espaços, não aproveita as chances, não tem jeito, a derrota é certa. Conseguiu empatar com o De Bruyne, que
tá num time, tá num elenco muito pequeno para o tamanho que ele é no futebol hoje, um cara extremamente gigante. Para mim, hoje, é o melhor meia na Europa, disparado. Um adendo, engrandecendo ainda mais o que você está falando do De Bruyne. O De Bruyne é um craque, para mim, é o camisa 10 moderno, que vai ser a base para todo o próximo camisa 10 que existiu no futebol mundial. É um craque. Ele teve 17 ou 16 assistências na Premier, me corrige, 16. Se ele tivesse um atacante que não fosse a naba do Sterling, o horroroso do Gabriel Jesus, ele ia ter feito 50 assistências. Exatamente. Esse é o problema absurdo, porque você tem o Agüero, que é um camisa 9 acima na média. O cara sabe se colocar muito bem na área, ele chuta bem com a perna esquerda, com a perna direita, tem velocidade, tem força e tal. Você pega o Gabriel Jesus, é um menino novo, tem futuro? Tem. Mas ele não pode assumir responsabilidade de ser um atacante decisivo num grande clube. Isso não tem como, ele não é desse tamanho. Aí, conseguiu o empate. 1 minuto depois, outro erro do Laporte, outro gol do Lyon. Então, você tem que correr atrás novamente, você custa conseguir tirar o resultado. Tem que correr atrás de novo. E você consegue a melhor chance para empatar aos 40 minutos do segundo tempo. Ele pega uma bola sem goleiro lá em Estocolmo. Não tem jeito. É pedir para perder o jogo. Quando aconteceu aquele lance, eu estava na casa de uns amigos assistindo o jogo e você acabou. Ali a gente sabe que acabou. No lance seguinte, no contra-ataque, aí o Ederson já tinha entregado pontos, soltou uma bola no pé do Moussa Dembélé para matar. O 3-1 acabou sendo um resultado muito grande do que foi o jogo, porém mostra muitas dificuldades que o City criou no seu elenco. Porque na hora que precisou, na hora que foi necessário um elenco mais forte, um elenco mais equilibrado, um elenco capaz de ser decisivo, acabou não entregando do jeito que deveria. Renato, fala para nós aí. Aqui rapidinho, o Davi me corrigiu aqui no chat. Eu falei que o Olympique Lyonnais foi campeão em 93. Na verdade, foi o Olympique de Marseille. O Davi me corrigiu aqui, não posso deixar bobagem gravada aqui, não. Eu confundi com o Olympique. E só rapidinho aqui, uma coisa, o Ricoy, também, que eu ouvi muita gente criticando nessa derrota do City, é que o Guardiola, de uma hora para outra, ele chegou e colocou o time de uma forma totalmente diferente do que ele está acostumado a jogar. O cara me entra com 3 zagueiros, que não é a forma que o City está acostumado a jogar, para chegar e jogar contra o time que tudo que queria era contra-ataque. Tudo que queria era contra-ataque ali, e depois que fez o gol, não toma linha de 5. Não toma linha de 5 ali atrás. Aí o Guardiola foi e tentou consertar. Agora, o primeiro gol sai uma defesa. Na verdade, foram 2 falhas do Ederson, né? Teve o primeiro gol e depois o outro do Melo. Entendeu? Ninguém entendeu muito o que o Guardiola quis fazer ali. Saiu as características dele totalmente para chegar e armar o time para esse jogo. Mas, Renato, nesse caso, eu vou defender o Guardiola. Por quê? Não é que ele nunca jogou com 3 zagueiros. Ele já nunca jogou. Não é que ele é acostumado, mas ele já utilizou bastante, inclusive com o Walker jogando de zagueiro. Uhum. Então, ele só fez uma mudança pensando no sentido de deixar o time um pouco mais leve na frente. Já que você não tinha um atacante tão decisivo como o Agüero era, você deixa um time mais leve na frente. Por quê? Ele tirou o lateral esquerdo, entre aspas, que seria o Mendy, e colocou o time montado mais com os 3 zagueiros, o Fernandinho, o Eric Garcia e o Laporte, e colocou o João Cancelo improvisado na esquerda, porque além dele ser não ambidestro, mas ele tem uma facilidade boa com a perna esquerda também, ele tem um chute melhor, ele tem um passe melhor que o Mendy, ele não tem tanta velocidade quanto o Mendy. Mas quando você está jogando com uma defesa muito bem montada, como era do Lyon, não adianta você ter um ala que vai ter só de velocidade, porque ele não vai conseguir chegar no fundo. Então você precisa ter um cara no meio para poder fazer essa bola
entrar no chamado facão, que aí você tem o Sterling, você tem o Gabriel Jesus, que consegue fazer isso com mais facilidade. Então ele pensou nisso. Ele põe 3 zagueiros porque o Lyon não iria sair muito. Iria sair realmente só nos contra-ataques. Mas você põe 3 zagueiros e 2 volantes para poder fechar ali bem. Só que aí você solta o Walker do lado direito, o Cancelo do lado esquerdo, você tem o De Bruyne, você tem o Sterling, o Jesus. Então, dá para você equilibrar bem. O erro, para mim, não foi esse. O erro foi realmente não ter um elenco equilibrado, porque na hora que você precisa por exemplo, o Walker, ele é um zagueiro mais defensivo. Então, ele jogou um lateral mais defensivo. Ele jogou um pouquinho mais avançado. Só que ele não tem velocidade. No lance do primeiro gol que você citou, que o Ederson falhou, o Ederson joga mais adiantado, tentou dar o combate no atacante e acabou embolando com o Laporte. A bola sobrou pro Cornet, que fez o primeiro gol. E quem que estava marcando o Cornet? Deveria ser o Walker, que tinha dado a posição de posição legal para o lance antes, e que ficou parado na linha do meio campo e não acompanhou o Cornet, que sobrou sozinho. O Ederson falhou? Falhou. Mas na recomposição, o Walker simplesmente assistiu. Então é uma falha que passa muito mais da escalação do Guardiola, porque a ideia dele de manter um time fechado atrás, mas com muita qualidade para poder furar uma defesa muito retrancada, dava certo se ele tivesse as peças certas no seu elenco. Cara, e eu queria deixar claro também o timaço que o Lyon tem e a campanha que eles fizeram para poder chegar até onde chegou. O Anthony Lopes, desde do jogo contra a Juventus, fechando o gol, o Dimay fazendo só jogaço, o Tembi Boa também, que muito bem, o Aouar, tanto é que o Guardiola está interessado no Aouar para poder fazer parte do meio campo ali, que é um jogador muito talentoso, tem espaço em qualquer time ali da Europa, na minha opinião. A única coisa que eu tenho que ressaltar do treinador que ele fez errado foi colocar o Bruno Guimarães primeiro volante. Ele não é primeiro volante. A característica principal dele é o box-to-box, que deixando ele de primeiro volante ele não consegue fazer. Então isso comprometeu muito o futebol do Bruno Guimarães e do Lyon. É isso aí, né? Encerramos os confrontos das quartas. Eu queria saber se a galera aí tem alguma decepção ou já era esperado, tirando o City, que eu acho que é uma decepção para todo mundo, porque mesmo acreditando muito no Lyon, o City, querendo ou não, é uma surpresa o City ter caído por conta do investimento, por conta do elenco e tudo mais. Mas entre PSG e Atalanta, PSG passou, era esperado ou foi decepção para alguém? Não, acho que de surpresa mesmo só o City, porque, como você falou, o elenco era muito forte para ter caído nas quartas, principalmente do Lyon. Bayern e Barça, qualquer um que passasse estava tranquilo. Porém, o Barça, a gente sabe que o Barça tá muito abaixo do Bayern, então o resultado assusta, mas não é tão surpresa. Os outros dois é isso aí mesmo que a gente... Eu acho que o Atlético de Madrid foi decepção. Porque eu esperava mais o time, um rendimento muito melhor, que não aconteceu. Então, é isso. E aí, Ana, você tem alguma colaboração aí? Eu concordo com o Davi, porque a gente já falou aqui que o Simeone, ele teimoso, não muda o jeito de jogar e poderia ter jogado muito melhor. Com o Diego Costa, principalmente. Então, apesar de saber as qualidades do Leipzig, que é um time muito organizado, para mim o Atlético foi sim uma decepção, não pelo resultado, porque não vou desmerecer o Leipzig, mas pelo jeito que jogou. E aí, Jean, você tem alguma contribuição? Para mim, decepções foi o Atlético de Madrid não ter passado. Queria que os grandes passassem, né? Não desmerecendo o Leipzig também.
E, né, o City ter tomado essa volta do Lyon aí que aconteceu, essa coisa triste lá em Portugal. O Ricoh com certeza chorou em casa que o gigante City não passou. Eu nem dormi. Mas eu acho que das quartas foi isso, mais ou menos. O resto era mais esperado. Não o 8-2 do Bayern, mas eu esperava que o Bayern passasse do Barcelona sim e que o PSG passasse com alguma facilidade, que não foi do Atalanta. O Atalanta vinha muito bem, mas eu esperava que o PSG encarasse esse jogo com mais gana de ganhar, mesmo sem o Mbappé começando, e eu acho que sem o Verratti também no primeiro jogo. Eu esperava que o PSG viesse muito mais forte para cima dessa Atalanta. E eu acho que é isso, no mais, assim. Destaque gigante para Atalanta, Lyon e Leipzig, que para mim são os times que surpreenderam nessa Champions, pelo futebol bem jogado, principalmente o Lyon e o Atalanta, que vieram muito bem, que às vezes o pessoal não espera, não acompanha tanto nem o campeonato francês, nem o italiano. Eu achei que esses dois times vieram muito, muito bem. E aí, Renato, fala pra gente. Eu vou misturar da opinião da Ana com a do Jean. Quando teve a eliminação do Atlético, eu esperava, quando teve o confronto, que o Atlético passasse. Mas o Leipzig foi uma decepção pelo que vinha mostrando. Eu não posso dizer que foi uma decepção pelo que vinha mostrando. E a outra decepção... Opa! A outra decepção foi o placar elástico que acho que só o Marcelo Bertler mesmo que esperava, né, de Bayern e Barcelona, porque dois times com essas camisas pesadas do jeito que tem, você nunca espera um placar absurdo desse. Entendeu? Mas do mais, eu acho que era mais por aí mesmo. Tipo, tudo bem, vamos fazer justiça, vai. O City também estava esquecendo. É compreensível esquecer do City, não tem problema. Mas você pega ali, quem está ouvindo aí, tá, gente? Estou falando sério mesmo. Mas assim, eu esperava que o City passasse. Né? Não vou ser injusto aqui, né? Mas eu esperava que o City passasse. Agora, eu posso dizer assim, por uma decepção pelo que foi, é difícil. Mas eu acho que eu fico mais nesses dois mesmo, assim, entendeu? Para mim foi mais eu esperar que o Atlético passasse, mas não foi a decepção do caminho do Leipzig e a loucura que foi Bayern e Barcelona. É isso. Falando agora dos duelos da semifinal que a gente teve, PSG e Leipzig e Bayern e Lyon. Eu acho até que Bayern e Lyon, eu achei que ia ser um jogo tão mais fácil, porque depois da carroça que o Bayern passou no Barça, achei que ele ia atropelar o Lyon na mesma intensidade. Não que tenha sido um jogo difícil. O Lyon começou melhor, mas o Bayern rapidinho já arrumou a casinha e quem não faz leva, né? E sobre PSG e Leipzig, foi o Neymar chamando o jogo e mais uma vez o Marquinhos decidindo. Quem quer falar um pouco aí sobre os duelos da semis para nós? Eu vou comentar, mas bem rapidamente, sobre o Bayern e Lyon, pelo que tu falou ali, que foi muito interessante, e eu quero dar uma aprofundada a mais, mano. Quando tava 0-0 ainda, o Lyon teve 3 chances claríssimas de gol, mas chances claríssimas, botou uma bola na trave, Neuer fez um milagrão, e logo em seguida o Gnabry baixou um Robben nele, que ele cortou da direita pra dentro, deu uma pancada de esquerda, ele não chuta de esquerda, velho. Deu uma pancada de esquerda e fez um golaço, gol de Robben, e aí, tipo, meio que acabou pro Lyon, né? Mas antes, no 0-0, o Lyon teve chance de abrir o placar ali e ia ser outro jogo. Se o Lyon faz o gol, ou 2 gols, seria totalmente outro jogo. E isso entra, Jean, Caio, no que a gente estava falando sobre o jogo do Bayern, sobre o time do Barcelona. Porque a gente não sabe como que o Barcelona joga. A gente não consegue reconhecer nenhum estilo de jogo. Porém, o Lyon, a gente consegue entender como é que eles jogam coletivamente. E isso faz diferença. Por isso que acaba sendo... Não foi uma carroça tão grande que o Bayern passou, mas acaba mostrando que realmente
Aí piora mais ainda a derrota do Barcelona. Porque o Lyon não se ajeitou porque viu o 8-2. Ele se ajeitou porque ele joga daquela forma. Não é novidade para ele. De fato. Eu não vi esse jogo, também para placar depois, mas eu não esperava que fosse um massacre, não, porque como eu já tinha falado em relação ao duelo com o City, o Lyon é um time que gosta mais de contra-ataque, já mesmo assim, já tem um lance mais defensivo, e principalmente depois de ter visto, ter analisado o que aconteceu com o Barcelona, eles aí podiam ficar mais nisso mesmo. Que ia perder, para mim, era uma coisa muito clara. Agora, não esperava uma coisa absurda para cima do Leão.